E no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre uma prática muito comum que nós temos, que é levarmos os nossos filhos para a igreja e lá nós deixarmos eles usando o celular. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal de Bíblia e Teologia. Meu nome é Cláudia Martins, eu sou teóloga, professora de escola bíblica e teologia já há muitos anos. E nesse canal eu compartilho aqui com vocês temas ligados à Bíblia, sobre teologia, sobre a vida cristã e vida de igreja. E no vídeo de hoje eu quero conversar então com vocês sobre uma prática muito comum que nós temos, que é irmos para a igreja, levarmos as nossas crianças e quando chegamos lá, entregamos o celular para que elas fiquem lá durante todo o culto, durante todo o tempo que eles estão lá, alheios ao que está acontecendo. É claro que para fazer um vídeo desse eu preciso considerar algumas coisas, tá? A primeira é que nós estamos falando de uma geração que é chamada de nativa digital. O que isso significa? Os nativos digitais são aqueles que desde a infância tiveram contato direto com computadores, videogames, internet, smartphones e redes sociais. Eles têm familiaridade intuitiva com tecnologia. Eles estão acostumados a receber informações de forma rápida, multitarefa e comunicação imediata. É interessante que enquanto eu estava pesquisando para fazer esse vídeo, eu me dei conta que existem os imigrantes digitais e os nativos digitais. Quem são os imigrantes digitais? Provavelmente você que está assistindo esse vídeo que tem filhos como eu, né? Essa geração que viveu num mundo em que não existia internet disponível, em que nós éramos analógicos, nascidos em 1970, 1980, enfim, essa geração aí que veio migrando para esse mundo digital em que nós estamos hoje, e os nativos digitais, que são aí os nossos filhos, né? Que nasceram provavelmente do ano 2000 para cá. É uma geração que nunca experimentou, nunca vivenciou um mundo sem internet. Outro ponto importante é que tudo que vocês me ouviram falar aqui, vocês estão ouvindo de alguém que tem filho, né? Eu tenho uma filha de 22 anos que é nativa digital, então isso parte um pouco também da experiência que eu tive com ela, principalmente dos erros. E aqui nesse vídeo eu vou falar coisas que eu gostaria que alguém tivesse dito para mim alguns anos atrás, viu? Gente, outra questão importante, eu não fiscalizo o filho de ninguém, tá? Nenhuma das observações, nenhum dos apontamentos que eu vou fazer aqui é em relação a uma criança específica, né? Eu faço parte de uma igreja local, gente. Então, assim, não tem esse risco de eu ter olhado o filho de alguém e agora eu venho aqui gravar um vídeo. Pelo amor de Deus, são observações que a gente faz ao longo da vida, ao longo do tempo. Né? E aí um dia o Espírito Santo nos leva a refletir sobre elas e eu quero então compartilhar isso com vocês. Outro ponto importante, eu não estou aqui para determinar regras de como você deve educar a sua criança, como você deve criar o seu filho. Também não é o meu objetivo de vir aqui com um monte de regras, com um monte de questões, jogar isso para você aí do outro lado do vídeo sem conhecer a sua realidade. Não é esse meu objetivo, tá? O que eu quero propor aqui é que nós, enquanto pais, enquanto família, enquanto igreja, nós possamos refletir um pouco melhor no uso do celular pelas nossas crianças e dentro desse contexto da igreja. As crianças usam celulares em outros ambientes, mas nesse vídeo aqui eu quero focar exatamente nesse uso do celular dentro da igreja, durante o culto, durante o tempo que estamos ali. E eu falo disso porque esse é um hábito tão comum, mas tão comum, às vezes é tão automático nós chegarmos na igreja e bota a criança ali do lado e já entrega o celular na mão dela, que a gente nem reflete, né, nas consequências dessa atitude que nós estamos tendo. Uma questão também é que o meu ponto não está ligado apenas à questão da vida da igreja, de como nos comportamos com as nossas crianças dentro da igreja, mas também eu tenho uma formação, uma graduação em licenciatura em computação. E o meu trabalho de conclusão de curso, né, a minha pesquisa final foi justamente sobre isso, o impacto das novas tecnologias na vida das crianças. E claro, gente, eu sou mãe, né? Então eu entendo quais são esses desafios que nós temos com os nossos pequenos aí, em saber colocar limites, né? Em saber o quanto que a tecnologia, o quanto que o uso, né, desses aparelhos eletrônicos afetam a vida dos nossos pequenos. Bom, gente, então sem mais delongas, vamos entrar aqui no tema desse vídeo, né? Por que então que nós devemos refletir melhor sobre essa prática que nós temos de chegarmos na igreja, o culto começa e a gente dá para nossa criança um telefone celular? Ponto 1. A primeira coisa é que nós vamos à igreja para quê? Para adorarmos a Deus e ouvirmos a sua palavra. Se de fato nós estamos indo à igreja para adorarmos a Deus, para ouvirmos a sua palavra, para termos comunhão com o Senhor,
quando nós damos o celular para a criança, no momento em que chegamos ali, que a gente coloca lá do nosso lado, entregamos o celular, sabe qual é a mensagem que nós estamos passando, na verdade? Olha, filho, é o seguinte, olha, o que está acontecendo aqui ao redor não importa, não tem nenhuma relevância, então você pode ficar aqui nessa tela, jogando o seu joguinho, sabe, vendo o seu desenho, porque nada do que está acontecendo aqui ao redor é importante para você. Outra mensagem que sem querer nós podemos passar é a seguinte: olha, filho, esse lugar é chato, ele é entediante, então fica com essa tela aí para você se distrair enquanto estamos aqui, até que chegue a hora de nós voltarmos para nossa casa. Ponto 2, se estamos fazendo isso, nós estamos dizendo para as nossas crianças que não é importante irmos à igreja. Óbvio que sabemos que aquilo é só um prédio, né? Que Deus não mora ali, que igreja só acontece de fato quando estamos todos reunidos no nome do Senhor e ali estamos cultuando e adorando a Deus. Mas é justamente nesse lugar onde estamos reunidos ali como igreja que nós glorificamos a Jesus. Por estarmos reunidos ali no nome de Jesus, o que acontece ali é algo reverente, é adoração. E nós precisamos ensinar às nossas crianças o valor e a importância que isso tem. É o ajuntamento do povo de Deus e as nossas crianças fazem parte do povo de Deus. Então nós devemos ensiná-las desde pequenas a fazer parte disso realmente. O terceiro ponto é que quando nós não damos o celular para as nossas crianças na hora do culto, no momento que estamos ali na igreja, significa que nós estamos ensinando que há tempo para todas as coisas. E aquele não é o momento, não é o tempo de se ficar na frente de uma telinha. Nós deveríamos ensinar isso desde quando estamos em casa, durante a semana, quando preparamos as nossas crianças para o momento de culto. Olha, está chegando o dia de ir na igreja, nós vamos lá, vamos encontrar os irmãos, vamos cantar, vamos celebrar ao Senhor, vamos ouvir a palavra, você vai para o culto infantil, vai ser assim, você vai ouvir uma história, né? Você vai ter lá a companhia dos seus amiguinhos, vocês vão ouvir sobre Jesus. Então nós vamos ali preparando as nossas crianças para que quando elas cheguem na igreja, elas já estejam mais familiarizadas com o que está acontecendo ali. Eu sei, gente, o quanto isso pode ser desafiador e complicado, né? Por isso que a minha proposta aqui é uma reflexão, sabe? Eu nasci num lar cristão, numa família que já frequentava a igreja quando eu era criança, e eu lembro que quando éramos crianças, a questão da disciplina era muito rigorosa, né? Então, hoje, as crianças, elas chegam na igreja, elas podem correr, elas têm uma liberdade, por exemplo, de se sentirem em casa, né? No meu tempo, às vezes, não era tão simples assim. Nós éramos ensinados que aquele era um lugar santíssimo, que não podíamos nem respirar um pouco mais alto, porque Deus estava ali. Então, a presença de Deus que hoje nós queremos ensinar aos nossos filhos como algo bom, como algo agradável, que pode ser desfrutada, para minha geração, muitas vezes era algo assim, disciplinadora, né? Um Deus que ia se zangar se a gente fizesse barulho, se a gente corresse dentro da igreja. Então, era um outro extremo, né? O nosso maior desafio hoje, eu acredito que seja encontrar o equilíbrio em tudo isso, né? Ensinarmos que a casa de Deus é um lugar feliz, que a igreja, um momento que estamos ali, é um lugar de celebração, é um tempo de encontrarmos o Senhor com os nossos irmãos, mas também é um lugar que existe de nós algumas posturas, né? E uma das coisas também mais importantes que nós ensinamos aos nossos filhos quando vamos na igreja e não deixamos que eles se distraiam, por exemplo, com o celular, é que estamos na presença de Deus. Eu sei, gente, que nós estamos na presença de Deus o tempo todo, que não existe um segundo da nossa vida que nós possamos vivê-lo fora dos olhares e da presença do Senhor. Mas é nessa presença em comunidade que eu estou falando, quando estamos ali reunidos e o Senhor se faz presente. Por isso eu reforço, nós não devemos castigar as nossas crianças, olha, não se mexa, não respire, não fale, não cante, não faça nada, porque nós estamos na presença de Deus. Não, muito pelo contrário, mas é ensiná-las com graça e com sabedoria que ali estamos por causa do Senhor, por causa do nome de Jesus Cristo, sabe? Por causa do sacrifício na cruz. E aí você pode até ensinar para o seu filho todo o plano de salvação. Jesus perdoou os nossos pecados, nos livrou da ira de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus, nós podemos nos achegar a Ele, nos alegrarmos, podemos cantar, podemos ouvir a sua palavra, podemos abraçar os nossos irmãos, podemos então estarmos juntos ali, vivenciando a nossa fé. Então, vamos ensinar as nossas crianças a cultuarem ao Senhor, a celebrarem ao Senhor, a viverem esse momento, né, em comunidade ali. Então, é hora de louvar, vamos louvar. É hora de ofertar, vamos ali, vamos ofertar. É um momento ali de abraçarmos e orarmos, vamos orar juntos aqui com a nossa família, sabe? É hora de ouvirmos a palavra, então vamos ouvir. Vamos para um momento do ministério infantil, então vamos lá para a classe, vamos aprender com as outras crianças. Vamos ensinar a criança a viver
viver nesse ambiente, nessa cultura de igreja, nessa cultura de celebração, de alegria e de reverência à presença do Senhor. Que ela não precisa se distrair com mais nada, que o que está acontecendo ali é suficientemente maravilhoso para que ela tenha um tempo de crescimento espiritual, que ela possa conhecer mais o amor de Jesus, para que eles possam, sabe, desfrutar de um crescimento espiritual saudável. Nós devemos ensinar os nossos filhos a se alegrarem por estarem na casa do Senhor. Por isso eu volto na palavra distração que eu usei lá no começo. Qual é o sentido de nós distrairmos uma criança, então, da presença e daquele momento de celebração a Deus? Não faz sentido, né, gente? Por isso, você que está me assistindo aí do outro lado, que tem criança pequena, um pouco maior, que tem sido desafiado nessa área, ou que talvez nem tenha percebido, né, que uma atitude de entregar um celular para uma criança pode interferir em tantas coisas, eu não estou aqui, mais uma vez eu digo, para ditar regras na sua casa, na sua família, olha, faça assim ou faça assado, mas eu venho assim, sabe, com humildade, com muito respeito, propor uma reflexão. Como temos então ensinado os nossos filhos a viverem a vida da igreja no momento de culto, no momento de celebração em que estamos ali? Que tal, ao invés de preparar o celular para levar para sua criança usar na igreja, você leve então uma Bíblia ilustrada, uma Bíblia infantil, para que ela se sinta parte, olha, eu também estou levando a minha Bíblia, né? Mesmo que seja aquelas Bíblias mais simples, cheias de desenhos, né? Mas para que ela se sinta parte, olha, estou aqui com a minha Bíblia na mão, vou abrir na hora do versículo, vou abrir na hora da pregação, vou levar minha Bíblia para o cultinho. Então, ao invés do seu filho manusear, né, um celular na hora do culto, que tal se ele estiver ali manuseando a palavra de Deus e já adquirindo esse amor pelas Escrituras, esse amor por estar fazendo parte, né, da celebração, fazendo parte do corpo de Cristo reunido ali, e que ele aprenda, então, desde pequenininho, que estar ali é estar num lugar muito importante, porque Deus se faz presente naquele lugar. E é isso aí então, minha gente, que esse vídeo aí nos leve a refletir um pouco melhor sobre esse assunto, sobre esse tema, que você possa então, como eu, buscar sabedoria em Deus para lidar com essas questões de tecnologia, né, com os nossos filhos que são nativos digitais. São tantas coisas que nós precisamos aprender, tantas coisas que nós precisamos lidar, então que o Senhor nos dê sabedoria do alto, né? Para que criemos os nossos filhos nos seus caminhos, para que ensinemos os nossos filhos de acordo com a palavra, que há tempo para todas as coisas e que o tempo de estar cultuando ao Senhor é o tempo de estar cultuando ao Senhor, que o Senhor ele deve ser louvado por todos, desde os mais velhos até os mais pequeninos. Amém? Que Deus te abençoe. Não deixe, então, de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para outros pais, para outras mães. Deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Eu vou gostar muito de ler. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até lá.